Sicredi é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Aponta seu celular pro QR Code que tá aparecendo aí na tela e joga com responsabilidade, hein? Felipão, agora vamos falar a respeito de Corinthians. A gente falou bastante de Corinthians essa semana aqui por conta da contratação do Diniz. E nos perguntamos bastante, inclusive foi tema no Fala Rival. Sim. Por que não Tite? Perguntei isso pro Ale Ferreira, que falou, os caras de repente ficaram com medo de outro não. Eu falei, não, você manda uma pessoa que ninguém conhece para falar com o staff do Tite, ninguém vai ficar sabendo se essa for a questão. Você negocia nos bastidores, né? E me estranhou esse papo de, quero receber outro não. Fiquei com alguma pulga atrás da orelha do que poderia ter feito com que o Corinthians escolhesse um técnico como o Fernando Diniz, ao invés do cara que, embora tenha a relação tenha se deteriorado ao longo do tempo, é um ídolo do clube, né? O Felipe é um ídolo, talvez o maior técnico da história do Corinthians. E talvez aí, pra mim, eu acho que da minha geração, com certeza. E, até porque como o Corinthians foi fundado em 90, eu acho que isso fica mais evidente. Claro que eu tô brincando, os meus amigos corintianos, eu só falo assim porque eu sei que a maioria desse canal aqui é corintiano, então eu gosto de dar umas cutucadas. Mas, o Thiago Salazar, setorista da Gazeta, exímio repórter, manja muito, deu aqui o que seria o motivo do Corinthians não ter contratado senhor Adenor Bach e sim Fernando Diniz. Vamos ouvir aqui a declaração do Thiago Salazar para o Gazeta Esportiva ontem, Felipe. Por que o Corinthians ou não contratou, ou o Corinthians não quis o Tite, ou o Tite não quis o Corinthians? O que aconteceu aí? Por causa de Matheus Bach, filho e auxiliar dele, do Tite. Essa é a informação exclusiva aqui da TV Gazeta. Você sabe que as informações correm, né, Michele? O Tite foi dispensado do Cruzeiro e a diretoria aqui do Corinthians entrou em contato com pessoas do Cruzeiro para tentar entender como é que estava a situação por lá, o que deu de errado, muitas coisas que se falam e o Corinthians buscou algumas confirmações. É verdade isso daqui, como é que estava funcionando? O nome do Tite, ele entrou numa lista de técnicos cotados para substituir o Dorival Júnior, mas logo na manhã dessa segunda-feira, ele foi completamente descartado. Isso porque o Corinthians chegou a um consenso de que só traria o Tite se ele viesse sem o filho, sem o Matheus Bach. O Tite não topou. O Tite deixou muito claro que sem o Matheus Bach não assumiria nem o Corinthians nem nenhum outro clube. O Corinthians então descartou imediatamente o Tite da lista e passou a trabalhar com outros nomes e daí ganhou força, por exemplo, o nome do Fernando Diniz. Tudo porque o Matheus Bach aparentemente é quem tem tomado à frente dos treinamentos, de algumas reuniões e tem tido alguns problemas no relacionamento com os jogadores e também com o próprio pai, o próprio técnico Tite. O Corinthians não quis saber disso por aqui e como o Tite não abriu mão, o Corinthians então abriu mão do Tite, Michele. Detalhe, Felipe, é muito louco isso, porque o Tite não topa trabalhar sem o filho, mas o filho topa trabalhar sem o pai, né? O filho foi trabalhar no Santos com o Kleber Xavier sem o pai. Será que tá tentando ser treinador? Então, e aí agora o pai não topa trabalhar sem o filho? Né, cara, assim... Eu acho sempre problemática essa relação, cara. Detalhe, hein? O Kleber Xavier, o Matheus Bach é muito louco, né? Ele foi trabalhar com o Kleber Xavier no Santos. Aí o Kleber Xavier foi demitido e ele ficou trabalhando como auxiliar do Vojvoda, até o Tite ir pro Cruzeiro e ele ir junto. Ou seja... O cara não trabalha sem o pai, trabalha sem o Kleber Xavier, trabalha com quem quer que seja, mas o pai não trabalha sem o filho. Eu, sinceramente, cara, vou te falar, o trabalho do Matheus Bach no Santos foi um horror. As coisas que eu ouvi ao longo ali do momento da relação entre Matheus Bach e tudo mais, não vou te falar que era uma relação ruim entre os jogadores, mas era um cara que tinha uma... Como é que eu posso dizer? Como é que eu posso enquadrar isso de um jeito que fique claro e que não seja exagerado e hiperbólico? Mas era um cara que tinha uma certa vontade de querer ser mais do que a função dele dizia. Era um cara que tinha uma sede por um certo protagonismo ali no dia a dia. O que se sabe é que ele era próximo do Neymar pai,
e que por isso ele foi mantido a pedido do Neymar pai. Ele e outros auxiliares ali profissionais que trabalharam com o Kleber Xavier foram mantidos. Um, inclusive, virou técnico do Sub-20, do Santos, etc., da equipe do Kleber Xavier, que novamente voltou a ser auxiliar. Então, não me soa estranho, por incrível que pareça, essa notícia, Felipe, do Thiagão aí. Créditos para ele. Cara, eu sempre acho problemática essa relação familiar dentro do trabalho, seja em qualquer âmbito, cara. No âmbito do futebol, âmbito administrativo, corporativo, enfim. Cara, eu não sou favorável a você misturar trabalho com família, cara. Geralmente, o fim acaba sendo bem ruim e bem problemático também, porque aí você estremece, às vezes, duas relações, né? A relação profissional e principalmente a relação pessoal, que eu não sei se é o caso do Tite com o Matheus, mas é fato que essa informação do Salazar não surpreende tanto pelo que a gente viu no Santos, né? E como você pontuou bem aí, o Matheus trabalhando no Santos sem o pai. E me estranhou nessa última passagem do Tite pelo Cruzeiro, ele tendo um protagonismo ali, chegando até a debater com o Tite ali, a discutir de forma até ríspida com o próprio pai, que no meio da discussão, vamos lembrar, até desiste de continuar a discussão e meio que sai assim, vai para o banco de reservas, enquanto o Matheus continua ali orientando os jogadores. Cara, o Tite vai precisar, de fato, além da questão pessoal que ele teve, né, os problemas que ele teve, já alegados no ano passado para não assumir o Corinthians, agora tem mais essa questão aí com o filho, essa rusga, que talvez possa estar impactando também na performance dele como treinador. Então, não sei se dá para cravar que o Tite está acabado para o futebol, está aposentado, é um ex-técnico e tudo mais. Não, acho que não, Mas acho que é exagero. mas se ele quiser continuar, ele precisa de uma forte reflexão aí, de uma boa reciclagem e acho que, cara, cabeça também. Voltar aquele Tite que a gente conheceu de 2012, de 2011, 2012, 2015, 2016, que quando assume a seleção brasileira era uma unanimidade. Não, e um cara aceso, um cara revoltado, indignado, não um cara passivo, como a gente viu no pálido. Cruzeiro. Pálido, Pô, o Tite em 2016, quando ele assume a seleção brasileira, eu me lembro, o Brasil vinha daquele ciclo horroroso, né? E tinha acabado de demitir o Dunga. O Felipão, começa com o Filipão ali tomando 7 e todo mundo... o futebol brasileiro precisa de uma reformulação, os técnicos e tudo mais. Era a era que estava começando a surgir os auxiliares, muitos técnicos novos. E aí a solução da CBF é trazer o Dunga, velho. E a seleção brasileira faz aquela Copa América nos Estados Unidos lá de uma forma vexatória, horrorosa. E aí se clamava por algo novo. E o Tite era unanimidade no país, cara. Você ia na Avenida Paulista aí, entrevistava 10 pessoas, 11 iam dizer que o Tite tinha que ser o técnico. Quando ele assume, o Brasil ganha o jogo do Equador, eu me lembro, cara, com o Gabriel Jesus fazendo 2 gols. E ali o Brasil engrena nas eliminatórias, dá show em vários jogos. Eu lembro de um 3-0 em cima da Argentina. O Tite correndo no terceiro gol para abraçar o Paulinho de escorregando, sapato bico fino, escorregando, aquele jeitão, a camisa suada. Cara, esse Tite que precisa cabeceando Cara, esse Tite, eu confesso, velho. Eu gostava dele, velho. Carismático, cara. Eu gostava desse Tite. Coletivas chatíssimas, cara. Mas no Corinthians ele não era tão chato assim. As coletivas dele eram legais, cara. Eu lembro dele numa coletiva na Vila lá, cara. Que ele tá sentado assim, um monte de repórter em volta, numa mesa de plástico, assim. Foi ali que ele passou a odiar o Santos, cara. Ele tomou cuspida nesse dia. O mesmo sentimento que eu tenho. Aí dá um grito, assim, cara. O microfone estoura, assim. Muito bom, cara. Esse Tite, mano, sumiu, cara. Sumiu. Não é apagou, o Tite que a gente apagou. Viu no Cruzeiro. Apagou. Exatamente. Parece que é só a casca, assim, cara. Só tá ali a carcaça daquilo. Exatamente, cara. Alguma coisa muito grave aconteceu pro cara entrar nessa decadência, assim, cara. Sei lá, depois da Copa ele achou que... E aí, irmão? Que fosse trabalhar na Europa, que clubes iam se interessar por ele, que ia se abrir um mercado
no exterior para ele, não se abriu? Será que isso pode ter abalado a confiança dele, abalado o emocional? Não sabemos. Ele vai ter que falar. Algum dia ele vai Felipe, falar, espero eu. tem uma coisa que assim, eu ouvi um relato, eu andei pedindo há um tempo atrás aí, antes do Santos, assim que o Santos mandou embora, não, nem tinha mandado embora o Vojvoda, eu andei pedindo aí Vanderlei no Santos e tal. E aí uma pessoa É louco, que eu te trabalhou falei. que trabalhou com Vanderlei no auge, me revelou depois que quando eles voltaram a trabalhar juntos, já num outro momento da carreira que não dava mais, que o cara tava completamente fora de condições, pra dizer assim. Ele usou uma outra palavra depreciativa, mas que eu não posso repetir aqui. E aí, Felipe, eu falei, puta, é foda, né? E o Vanderlei continua lá achando, tudo bem, ele declarou que aposentou, mas se o Palmeiras fizer proposta pro Vanderlei, ele volta, né? Duvido. Me parece, cara, que o... Não, você duvida de quê? Que o Palmeiras faça, mas se o Palmeiras Exatamente. fizer, ele volta. Só se Então, voltar o Palaia pra então. presidente, assim. Mas, Felipe, o que acontece, cara? A gente vê que no Brasil, os profissionais têm muita dificuldade de entender, fazer a autoanálise que já deu pra eles, né? É. De que eles estão na decadência. O Tite, eu não sei, cara, se ele vai ter condições e forças de recuperar e viver bons momentos como ele viveu. Mas a sensação que eu tenho é que não. E a sensação que eu tenho é que ele não. E que ele aceitando esses trabalhos e continuando a se colocar no mercado, é um cara que ainda não teve essa leitura. Mas tomara que eu esteja enganado e que ele tenha condições de voltar. Mas me parece mesmo só a carcaça. Aquele espírito do Tite me parece que se esvaiu ao longo dos anos. Será que ele aceitou? Tô O colocando no Diniz, campo, o o Diniz campo com tudo em, hipotético. o Diniz com tudo em tudo, tudo bem, o Diniz é muito mais jovem, etc, mais cheio de, né? Mas com tudo em tudo ele é o mesmo cara sanguíneo em qualquer clube que ele vai, entendeu? Pelo menos ele tem aquele ímpeto. O Tite tava, É. parece um defunto à beira do campo, cara. Foda. Colocando no campo hipotético, será que o Tite aceitou esses últimos 2 trabalhos que ele foi muito mal e principalmente no Flamengo ele tinha uma expectativa absurda, porque acho que foi o primeiro trabalho que ele pega depois da seleção brasileira e o Flamengo com um super time e ele tem um ano pífio que o Flamengo não ganha nada em 2023. Será que ele não aceitou esses trabalhos para justamente dar uma força pro filhão? Eu acho que ele aceitou esses trabalhos por identificar que esses elencos que ele tinha condição de dar uma resposta com esses elencos. O elenco do Cruzeiro é muito recheado também por conta dos gastos do Pedrinho, e o elenco do Flamengo nem se fala. Me parece tanto que ele recusou o Corinthians algumas vezes. Por quê? Porque sabia que ele poderia manchar a Ele não ia ser história campeão, dele, né? etc e tal. E aí, quando ele trabalha nesses dois times que tem muito dinheiro, muito elenco e tudo mais, são jogadores caros e tal, ele evidencia para o Brasil que aquele Tite que a gente conheceu já era, não só em termos de resultado, desempenho, mas em termos até da apatia do Tite nas entrevistas, na beira do gramado, sobretudo nessa volta dele ao Cruzeiro, depois do probleminha que ele teve psicológico aí, entre o trabalho dele do Cruzeiro e do Flamengo. Enfim. Vamos ver, mas não sei não, cara, se o Tite vai... Eu não vou declarar, pelo amor de Deus, a aposentadoria de ninguém, só as pessoas sabem, mas eu hoje não contrataria o seu Adenor Bach pro meu time de maneira alguma. Cara, ele vai precisar. Se você colocar pra mim, você tem duas opções. Tite hoje ou Luiz Felipe Scolari. Eu contrato o Felipão sorrindo, cara. Nossa, cara. Putz, Você também. Felipão. Você também. Se tiver só os dois, você contrata o Mas Luiz. aí o Felipão me pega no lado emocional, né, cara? Pô, quando começa aquela bufadinha. Tu acha que o quê? Não vou? Porra, Felipão é monstro, cara. Quem não gosta do Felipão é boa pessoa, não é, tá ligado? Felipão não pode parar sem treinar o Santos pelo menos uma vez, né, senhor Luiz Felipe? Uma vez só. A gente merece ver o escolarismo no Santos Futebol Clube, cara. Eu acho que o escolarismo acabou, cara. Porra, Não sei, cara. Não sei. O Felipão não larga o osso, né, cara? Ele continua no futebol. O cara tá trilhardário aí, dono de vários empreendimentos aí que eu já soube. E o cara, não O fica em cara casa, ama, velho. né? O cara ama, velho. Não fica em casa, cara. Não fica em casa, simplesmente. Aliás, eu tava vendo ontem o linha de passe do 7-1, cara. Que mostra muito bem o Mauro César do Velho Testamento ali, prevendo e depois
tendo um discurso histórico sobre o 7-1. Cara, é impressionante como pouca coisa mudou no cenário do futebol brasileiro em questão de técnicos depois daquilo, né, cara? Porque a discussão ali na mesa era justamente sobre isso na época. 2014, cara, 12 anos se passaram e os técnicos brasileiros continuam praticamente iguais, cara. Foda, né, velho? A gente não teve grandes mudanças aqui, cara. É. Quase nenhuma, cara.